Olá, tudo bem? Meu nome é Aquila Sandy e, juntamente com minha colega Amanda Oliveira, iremos apresentar um trabalho sobre carteiras de investimento. Por ser um cenário altamente instável e muito competitivo, nós escolhemos o método Day Trade, que consiste na compra de ações a um preço menor e a venda de ações a um preço elevado. Isso dentro de um curto espaço de tempo, dentro de um mesmo dia. Então, como mencionado anteriormente, o day trade ele consiste em compra e venda de ações. A compra é um valor baixo e a venda de um valor mais alto. E nós optamos justamente por essa modalidade pelo nosso objetivo, que seria o maior dinheiro. Por isso que diariamente nós estávamos observando os valores da ação e quando esse valor estava a um preço menor, compramos, nós investimos na mesma quantidade das vendas das ações, a um preço mais elevado. Nossa carteira de investimento é composta por 3 setores. O primeiro é o setor principal, que a gente escolheu o setor de energia. O segundo setor, o setor secundário, é composto pelo setor bancário. E o último setor, ele não está presente nem no setor principal, que é de energia, muito menos no setor bancário, que é o setor de bebidas. Bom, inicialmente eu vou falar da empresa 1 do setor de energia, que é a Engie Brasil. A Engie ela é uma empresa líder em energia renovável no Brasil. E assim, a gente escolheu ela justamente por ela ter tido um ótimo desempenho financeiro na Bolsa de Valores nos últimos meses. Bom, no período entre a primeira compra, que foi realizada no dia 29 de maio, às 18h38, até a última venda, que ocorreu em 5 de junho, às 13h20, houve um pequeno crescimento que contribuiu no nosso saldo positivo. A gente comprou pela primeira vez lá no dia 29 de maio por 43,64, sendo uma quantidade de ações de 653. A gente comprou 653 e sempre estava comprando e vendendo por essa mesma quantidade. Compramos a primeira vez por 43,64 e a última venda a gente vendeu por 44,05. Entre essa compra e venda, tanto do dia 29, do dia 31, do dia 31, do dia 3, do dia 4, do dia 5, teve um pequeno crescimento ao longo do tempo. Então, com essa compra e venda, a gente conseguiu gerar um lucro total de R$ 731,36. Vale ressaltar que a nossa compra e venda que mais gerou lucro foi entre o dia 31 de maio e 3 de junho. Nosso lucro nesse período foi R$ 241,61. Depois teve uma queda para 182 e depois caiu para 117 até atingir 58,77 nesta última semana, do dia 5 de junho. Inclusive, houve uma queda na Bolsa de Valores no dia 31, o que pode ter favorecido para essa queda de preço das ações. A empresa número 2 é a Copel, Companhia Paranaense de Energia. Por que a gente escolheu essa? Ela simplesmente é a líder regional do sul do país. Ela tem uma impressionante matriz energética, onde ela combina as hidrelétricas com investimento em fontes renováveis, como a eólica e a solar. Então, com isso, ela passou a ser enaltecida no mercado financeiro. Como mostra aí a tabela, a gente comprou, a primeira compra foi no dia 29 de maio, custando apenas R$ 9,14, que inclusive a Copel, ela tem o menor valor das ações das empresas que a gente comprou nos 3 setores e foi a única que a gente teve um lucro assim incrível. Como vocês podem ver, a gente comprou no dia 9 de maio por R$ 9,14 e a nossa última venda foi no dia 5 de junho por R$ 9,46. Ou seja, de 9,14 a 9,46 ela teve um grande salto, porém ela também acabou caindo entre o dia 31 de maio. O único dia que ela caiu mesmo foi 31 de maio, que ficou por R$ 8,98, mas depois voltou a subir para 9,35, ficou ali entre 9,43 e 9,48, ficou nessa base assim. Ficou estável, A partir do dia 4 de junho, ela começou a ficar estável. E assim, o nosso lucro
Desde o primeiro dia de venda, desde o primeiro dia de compra até o último dia de venda, foi um total de R$ 1.060,82, o nosso maior lucro, de acordo com as nossas análises de cada empresa. Essa foi a queridinha que fez sucesso. A empresa 3 é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ou CETEP. Então, por que a gente escolheu essa companhia? Ela simplesmente tem a certificação de carbono neutro do Instituto Colombiano de Normas Técnicas e Certificação, a Incontec. Além disso, ela também está listada no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores por 2 anos consecutivos, na qual reconhece as empresas de capital aberto com as melhores práticas sustentáveis do Brasil. Então, não precisa nem de explicação, né? A CETEP é simplesmente a empresa referência quando se trata de sustentabilidade. Bom, o valor da ação, o valor da CETEP estava de R$ 25,80 no dia 31 de maio. Compramos 632 ações por esse valor cada, totalizando R$ 16.305,60 de valor pago, até que compramos e vendemos, né? No dia 31, fizemos duas compras no dia 31 e vendemos uma única vez. No dia 3, a gente comprou e vendeu. No dia 4, a gente só vendeu. No dia 5, a gente conseguiu ainda comprar e vender. Porém, o que a gente percebeu? Que os valores, por mais que ele aumentava, ele também caía. Era contínuo, a queda e o aumento. Mas sendo todos de questão de centavos, não era um aumento brusco. E assim, nessa empresa a gente teve um pequeno prejuízo de R$ 64,07. E mesmo assim a gente decidiu manter nossa postura conservadora, vendendo as ações mesmo diante da queda do próprio valor da ação. Setor secundário. O setor secundário a gente escolheu o bancário. A empresa 1 é o Itaú Unibanco. Por que a gente escolheu o Itaú? Escolhemos o Itaú por ele ser um dos maiores conglomerados do Brasil e também da América Latina. Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores desde 1945. Ao longo do tempo, o Itaú vem apresentando uma performance positiva, o que fez com que se consolidasse no mercado financeiro brasileiro. Escolhemos ele, na verdade, por ser um banco grande, bastante conhecido, então isso de qualquer forma se torna atrativo para as ações, para as vendas de ações. Nossa primeira compra foi dia 31 de maio, custando R$ 31,13 e compramos 547 ações. E a gente percebeu que por mais que a gente tenha comprado dia 31 de maio no valor de R$ 31,13, a nossa última venda no dia 5 de junho custou R$ 31,58. Ou seja, ele meio que ficou estável entre o dia 31 e o dia 5. Não teve crescimento brusco, mas também não tivemos prejuízo. A gente conseguiu ainda um lucro de R$ 486,83. Empresa 2, Banco do Brasil. Apesar de ser uma das ações mais antigas e negociadas da Bolsa de Valores, ele possui uma recorrência de altos e baixos. Com isso, sua rentabilidade sobre o patrimônio líquido tem oscilado, revelando os desafios enfrentados pelo banco, mas ainda assim se mantém em patamares competitivos, então foi desafiador trabalhar com o Banco do Brasil. Como vocês podem ver aqui ao lado, na tabela a gente comprou pela primeira vez de 31 de maio e a ação estava custando R$ 32,21. Como a gente já sabia que a empresa estava enfrentando desafios, a gente deu uma acalmada e só compramos 450 ações. Com o valor de R$ 31,21, a gente pagou R$ 14.494,50 e mais tarde conseguimos vender no dia 3 de junho por R$ 32,26, lucrando aí em média R$ 22,50. Depois a gente comprou de novo, no mesmo dia que ela acabou caindo, a gente aproveitou para comprar novamente por R$ 32,09 e vendemos por R$ 32,18. No dia 4 ela estava mais ou menos, mas a gente aproveitou, comprou por R$ 32,16 e conseguimos vender ainda no mesmo dia por R$ 32,65. Foi um valor bom comparado anteriormente. Apesar de
aumentar, que eu diga, subir, cair. O tempo inteiro, a gente ainda conseguiu vender no dia 5 de junho por R$ 32,94, que foi o valor mais alto desde que começamos a comprar essa ação. Mesmo com os valores baixos, né, da ação e os valores de lucro a cada dia de venda, a gente não teve prejuízo e o nosso resultado final, nosso lucro final foi 369. Empresa fora dos setores. A empresa escolhida fora dos setores foi a Ambev, que é a maior fabricante de cervejas do mundo, controla cerca de 69% do mercado brasileiro de cerveja e também é a 14ª maior empresa do país em receita líquida. Então, só por esses dados, a gente já mostra o porquê que a gente escolheu ela para investir. Bom, a primeira compra da Ambev a gente fez no dia 29 de maio, comprando 626 ações, no valor de R$ 11,62. A Ambev a gente tinha apostado que seria um pouco melhor, porém, não foi. A gente comprou ela por R$ 11,62 e no final, em 4 de junho, a gente vendeu por R$ 11,71. No dia 5 de junho, ela só permaneceu no 11,71 até mais ou menos 14 horas e depois caiu. Ela ficou só caindo e depois voltava para esse valor de 11,71. Então, a gente preferiu manter a nossa venda até o dia 4 de junho para não prejudicar tanto a gente, né? Porque é um valor muito baixo e aí poderia gerar prejuízo. Então, mantemos a nossa venda até o dia 4 de junho, no valor de 11,71. Inclusive, o nosso lucro melhorzinho foi no dia assim, melhorzinho que digo assim, teve um valor de lucro, apesar da gente ter vendido e comprado por valores diferentes. Nas nossas últimas 2 vendas, a gente lucrou, de compra e venda que diga, a gente lucrou o mesmo valor, que foi 125, que foi entre o dia 3 e o dia 4. E apesar desse valor estar baixo, a gente não teve prejuízo, a gente teve um lucro total de R$ 287,50. Foi bem baixo, mas pelo menos a gente não teve prejuízo.